Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade à solução da nossa lista. Como a gente tinha parado na videoaula anterior na questão 3, agora vamos para a questão número 4. Essa questão número 4, ela é do descritor que exige que o aluno resolva problemas tais que envolvam as relações métricas de um triângulo retângulo, né? E vamos lá para a questão. Duas pessoas partindo de um mesmo local caminham em direções ortogonais. Uma pessoa caminhou 12 metros para o sul, a outra 5 metros para o leste. E aí ele pergunta, né, qual a distância que separa essas duas pessoas. Então a gente percebe inicialmente que para a gente resolver essa questão é necessário que a gente tenha conhecimento das direções, né, norte, sul, oeste e leste. Que é aquela famosa roda dos ventos, né, que nos diz as direções. Então, para quem não sabe, eu vou escrever aqui do lado essas direções. Para cima é o norte, para baixo é o sul, para a esquerda é o oeste e para a direita é o leste. Então, ó, veja que ele diz que essas pessoas estavam no mesmo canto, né? Ou seja, estavam na mesma posição, mesmo local. E que elas caminharam em direções ortogonais. Ou seja, foram em caminhos perpendiculares, né? Que é exatamente aqui o que acontece, né, nesses eixos, né? Eles são perpendiculares entre si. Quer dizer que esses ângulos aqui é de 90 graus. Quer dizer isso, né? Perpendicular. E aí ele diz que uma pessoa caminhou 12 metros para o sul, ou seja, a gente percebe que o sul é para baixo. Então essa pessoa aqui, a primeira caminhou 12 metros para o sul, então 12 metros para baixo, né? Então 12 metros aqui. E a outra pessoa caminhou 5 metros para o leste. O leste a gente percebe aqui que é para a direita. Então essa pessoa caminhou 5 metros para a direita. E aí eu quero saber agora qual a distância que separa essas duas pessoas, né? Então veja que eles estavam no mesmo canto e caminharam por caminhos distintos. E a primeira pessoa ficou nessa posição, enquanto que a segunda ficou nessa. E aí eu quero saber qual a distância que separa essas duas pessoas. Então essa distância vai ser exatamente essa medida aqui, né? Esse segmento. Que, por sinal, a gente percebe que formou aqui um triângulo retângulo. Porque esses ângulos aqui são perpendiculares, né? Esses dois caminhos são perpendiculares. E aqui a gente formou um triângulo. Quando a gente se depara com um problema desse, que a gente tem duas medidas em um triângulo retângulo e quer descobrir a terceira, a gente aplica o famoso teorema de Pitágoras para descobrir a terceira medida, né? O terceiro valor. Então o que é que diz o teorema de Pitágoras, né? Ele diz que a soma da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então quem é a nossa hipotenusa? A nossa hipotenusa aqui eu denotei por x, né? Poderia ser qualquer coisa. Aqui eu chamei de x, então nossa hipotenusa é x. Então x ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado, que é o primeiro cateto, mais 5 ao quadrado, que é o segundo cateto. Logo, x ao quadrado é igual 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, é igual a 144, mais 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, então 25. Então nosso x ao quadrado é igual a 144 mais 25. Se a gente efetuar essa soma, essa operação aqui de adição, a gente obtém o valor 169. E aí agora para descobrir o valor de x, o que é que eu faço? Eu aplico aqui a propriedade inversa da potenciação, que é a radiciação, né? Então eu aplico aqui a radiciação em ambos os lados, ó. E aí o nosso x aqui vai sair dessa raiz com esse 2 aqui. E eu vou ter x igual a raiz de 169. Então nosso x vai ser o que, né? Qual o valor que eu multiplico ele por ele mesmo e dá igual a 169. Esse valor é o 13, né? Porque 13 vezes 13 dá exatamente 169. Ou seja, a nossa dimensão aqui x, esse segmento mede 13 metros, né? Já que as outras medidas também estavam em metros. Então o gabarito da nossa questão aqui, a gente percebe que se trata do item B, ó, 13 metros. Dando continuidade aqui à resolução da nossa lista, agora
Essa questão ela contempla o descritor, que diz que é para o aluno resolver problema que envolva as razões trigonométricas, né? No quais são o seno, o cosseno e a tangente. Bem, a questão número 5 diz o seguinte: para se deslocar de sua casa até a sua escola, um aluno percorre o trajeto representado na figura seguinte. Aqui eu denotei a figura, né? Que é a casa do aluno, que é a escola, o caminho que ele percorre até chegar à escola e com algumas dimensões que ele detalhou, né? Essa medida é 4 km e esse ângulo aqui é de 60 graus. E aí ele continua a questão. A distância total em quilômetros que o aluno percorre no seu trajeto de casa para a escola é de... E aí ele dá um dado aqui, ó. Tangente de 60 é igual a raiz de 3. Atenção para isso, né? Quando a questão fornece um dado, é sinal que você vai necessitar desse dado para resolver a questão. Ou seja, você já tem meio que uma dica do que é que você tem que fazer, né, nessa questão. Então, se você for resolver a questão e não usa esse fato, você percebe que está indo pelo caminho errado, né? Já que, como ela dá a sugestão, então é de se esperar que o aluno siga essa sugestão que a questão pede, né? Então, veja que a gente aqui vai ter que trabalhar com a tangente, né? E qual é a definição de tangente de um ângulo, né? A tangente de um ângulo, por exemplo, aqui de um ângulo alfa, é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E isso a gente trabalha com um triângulo retângulo, né? Essa questão de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa. Então a tangente a gente já sabe que é dado por essa forma, nessa expressão. Então vamos aqui pegar essa ilustração que ele deu e transformar aqui em um triângulo. É porque aqui já tem, mas vamos só explicitar mais ainda, né? Aqui, no caso, as dimensões que o aluno faz para chegar à escola e a gente descobrir essa distância que ele percorre, né? Então aqui essa medida a gente percebe que é 4 km. Esse ângulo aqui ele forneceu na questão que era 60 graus. E como eu estou dizendo que é um triângulo retângulo, né? Aqui é 90 graus. Então o lado que é oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, que eu posso chamar de H, né? Hipotenusa, H de hipotenusa. O 4 km aqui a gente percebe que ele faz menção ao cateto oposto, né? Já que ele está oposto ao ângulo que a questão nos forneceu. Então esse 4 km aqui é nosso cateto oposto. E o cateto que resta, que é o cateto adjacente, né? Que está do lado aqui do ângulo, imediatamente do lado do ângulo, cateto adjacente. E aí eu vou ter que fazer uso dessa relação aqui para descobrir essa distância aqui CA, né? Já que o caminho que o aluno percorre é essa daqui, né? Ele vem nesse sentido e depois vem nesse. Nesse sentido eu já sei que ele anda 4 km, mas essa medida aqui eu não sei. E é o que eu estou interessado, né? No caso, o nosso cateto adjacente. Então o que a gente faz, né? Vamos substituir. No caso, o nosso ângulo aqui é 60 graus, então eu vou ter que aplicar a tangente de 60, né? Até porque ele forneceu aqui na questão, como eu comentei. Então a tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto. O cateto oposto quem é? A gente viu aqui que é 4 km, né? Então o cateto oposto mede 4. E o cateto adjacente, que é o que eu estou interessado em descobrir. Como ele forneceu na questão, né, a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então eu substituo aqui, em vez de tangente de 60 graus, substituo a raiz de 3. E aí eu vou obter raiz de 3 igual a 4 sobre CA. Aí o que é que eu faço? Eu vou multiplicar aqui subtende que tem 1, né, multiplicar meio pelos extremos para explicitar aqui o valor de CA. Então eu vou obter aqui raiz de 3 vezes CA é igual a 4. E aí para isolar o CA, o que é que eu faço? Eu mando raiz de 3 aqui dividindo, né? Então vai ficar CA, que é o cateto adjacente, igual a 4 dividido por raiz de 3. Bem, aqui eu encontrei a dimensão do cateto adjacente. Mas na matemática, a gente não costuma deixar o denominador com uma raiz, né? O que é que a gente faz? A gente faz o processo de racionalização, que é exatamente tirar a raiz do denominador. E como é que a gente faz para esse caso, né? Nesse caso a gente multiplica aqui por raiz de 3 em cima e embaixo, que é o valor que
que está aparecendo na raiz aqui, ó. E aqui na verdade é como se eu estivesse multiplicando por 1, né? Porque raiz de 3 sobre raiz de 3 não altera aqui nossa igualdade, né? Por isso que a gente pode fazer isso. E aí quando a gente faz isso, a gente multiplica agora numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então 4 vezes raiz de 3 dá 4 raiz de 3. E aqui no denominador fica raiz de 3 vezes raiz de 3, que é igual a raiz de 9, e a raiz de 9 a gente sabe que é 3. Portanto, a gente acaba de descobrir o valor do cateto adjacente. O valor do cateto adjacente é 4 raiz de 3 sobre 3. E aí eu pergunto, acabou a questão? Não, né? Aí atenção, porque isso aqui pode ser uma pegadinha e poderia que tivesse já um item com essa solução, com esse valor e você fosse tentado já marcar, né? Mas perceba que ele quer a distância total que esse aluno percorre do seu trajeto de casa para a escola. O trajeto que o aluno faz, ele percorre esses 4 km, que no caso ele já deu na questão, mais essa medida que a gente acabou de descobrir, que é 4 raiz de 3 sobre 3, né? Então o que a gente faz para descobrir a distância total? A gente soma, né, esses valores. Então a distância total é igual a 4, que é esses 4 km, mais a medida que a gente descobriu, 4 raiz de 3 sobre 3. E aí a gente percebe aqui que nas nossas opções, o item que satisfaz esse gabarito é o item C, ó. 4 mais 4 raiz de 3 sobre 3. Bem pessoal, agora estamos chegando agora no último exercício dessa videoaula. E vamos lá para a questão número 6. No caso, essa questão aqui, ela é do descritor de reconhecer a expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela, né? A questão diz o seguinte: para alugar um carro, uma locadora cobra uma taxa básica fixa, acrescida de uma taxa que varia de acordo com o número de quilômetros rodados. A tabela seguinte mostra o custo total C do aluguel em reais em função do número de quilômetros rodados que... E aqui ele expressou a tabela, né, que ele menciona na questão, em que a primeira coluna trata dos quilômetros rodados, que é denotado por Q, e a segunda coluna é denotada pelo custo, ou simplesmente C, né? Então ele pede, a sentença que representa o custo total é item A, C de Q igual a 5Q mais 5, item B, C de Q igual a 4Q mais 15, item C, C de Q igual a Q mais 45, item D, C de Q igual a Q sobre 2 mais 50, ou item E igual a C de Q igual a Q sobre 10 mais 55. Então, para a gente resolver essa sentença, né, descobrir essa sentença, a gente percebe que vai ter que montar aqui um sistemazinho de equações de forma a obter uma sentença que representa fielmente esse problema, né? Então a cara da nossa sentença ela vai ser da seguinte forma, né? Que é colocar o custo em função dos quilômetros rodados. Vai ser uma nesse modelo aqui, C de Q igual a um valor de A vezes Q, que é exatamente o valor que vai depender dos quilômetros rodados, mais a taxa fixa, né, que eu não sei e que eu vou chamar aqui de B. Então, o que é que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir esses valores de A e B. E como é que eu descubro isso? Eu posso associar aqui com os valores que eu sei da tabela, né, que são os valores conhecidos e que devem satisfazer a sentença. Por exemplo, se a gente pegar aqui a primeira e a segunda para trabalhar essa expressão, a gente vai obter o quê? Que 55 é o custo, né? E portanto C de Q igual a 55, ó, igual a A vezes o Q, que é 10, mais o B. Se eu pegar agora a segunda, então 60 é igual a A vezes 20 mais B. Aí eu ressalto que se você pegasse qualquer dois desses valores aqui, seria possível obter essa sentença. Aqui eu escolhi os dois primeiros mesmo, só por questão que mesmo eles eram o primeiro que apareceu na tabela. Mas mais uma vez eu ressalto que você poderia pegar o 10 e 40 aqui, os 55 e 70. Qualquer dois desses combinados dariam a nossa solução.
Ou seja, agora a gente vai ter que resolver esse sistema aqui, ó. 55 igual aqui, aqui tá A vezes 10, eu posso deixar 10A mais B. E aqui da mesma maneira 60 igual a 20A mais B. E aí você pode escolher a forma que você vai resolver esse sistema, né? Eu posso aqui fazer pelo método da substituição, pelo método da adição, né? Vamos fazer aqui pelo método da adição. Então é necessário que a gente multiplique aqui essa primeira equação por menos 1, ou a segunda, né, para cancelar algum termo aqui. No caso, quando a gente multiplica aqui essa primeira equação por menos 1, a gente obtém o seguinte: menos 55 igual a menos 10A menos 10B. O que foi que eu fiz? Eu multipliquei menos 1 todos os termos aqui dessa equação. E a segunda, o que eu faço? Eu mantenho 60 igual a 20A mais B. E aí o que é que eu faço agora? Agora eu posso somar, né? Porque quando eu somar, o termo B vai desaparecer. E aí eu consigo descobrir o valor de A. Então se eu somar essas duas equações aqui, o que é que eu vou ter, né? Menos 55 mais 60 é igual a 5. Menos 10A mais 20A é igual a 10A. E menos B mais B vai dar 0, então não preciso nem colocar, né? Então aqui, ó, veja que é possível descobrir o valor de A. Então o valor de A vai ser 5. Eu pego esse 10 que está multiplicando aqui, ele passa dividindo, então 5 sobre 10 igual a A. Que é possível ser simplificado, né? Se eu dividir o numerador e o denominador por 5, eu vou ter o quê? Dividindo por 5. 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 é 2. Então o nosso valor de A, a gente acaba de descobrir que é 1 meio. E como eu descobri o valor de A, eu posso agora escolher uma dessas equações aqui e aplicar o valor de A e descobrir o valor de B, né? Então vamos substituir aqui na segunda. 60 é igual a 20A, né? 20 vezes 1 meio, que é o que eu descobri, que é o valor de A, mais o B. E aí eu, continuando esse aqui, eu vou ter 60 igual a 20 vezes 1 meio, é o mesmo que 20 vezes 1, que é 20, dividido por 2, que vai dar 10, mais B. E aí eu passo o 10 que está somando, subtraindo para o lado esquerdo, eu tenho que 60 menos 10 igual a B, logo B vai ser igual a 60 menos 10, né? Então 50. Então a gente descobriu agora os valores de A e B, que vai satisfazer a nossa sentença. Então como é que eu vou montar? Eu vi que a nossa sentença é da seguinte maneira, né? C de Q igual a Q mais B. Então agora eu substituo esses valores que eu encontrei e obtenho uma sentença que vai representar o custo total desse problema aqui, né? No caso do carro e uma locadora. Então nosso C de Q vai ser igual ao A, que é 1 meio, vezes o Q, mais 50, que é o valor de B. Aqui veja que eu posso multiplicar esse 1 vezes Q e ter mais simplificado ainda, né? Só o Q sobre 2 mais 50. Então a gente conseguiu responder essa questão. E o gabarito dessa questão é o item D. Então pessoal, para essa videoaula era isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Aguardo vocês em uma próxima oportunidade. Até lá.